Queridos, hoje nós vamos iniciar uma nova série de mensagens em cima do livro de Eclesiastes, né? E o tema dessa série de mensagens é o caminho para a... Pode colocar, está aí, pastor Paulo? Caminho para a satisfação duradoura. E hoje, a parte 1, o que realmente vale a pena. O que realmente vale a pena na nossa vida? O que vale a pena, gente, para nós, né? O que realmente vale a pena? E nós seremos um pouco mais didático nessas mensagens, hoje, nesse domingo, nessa reflexão que nós vamos fazer em cima do livro de Eclesiastes, né? Nós estamos chegando no final de 2018, mais um ano, né? Mais um ano das nossas vidas. Pode colocar lá mesmo, querido. Mais um ano das nossas vidas, né? Hoje já é o dia 9, e é super importante, ao final de mais um ano, nós fazermos uma reflexão de como nós vivemos 2018, de como podemos viver 2019, sobre como nós estamos vivendo a nossa vida, quais são esses valores que têm norteado as nossas vidas e como nós podemos viver melhor no ano de 2019, né? Então, vamos abrir a Bíblia no livro de Eclesiastes hoje. E antes de nós trazermos a mensagem em si, nós precisamos trazer a vocês uma compreensão a respeito desse livro, né? A fim de que nós possamos interpretá-lo corretamente. Eu confesso a vocês que toda vida que eu li o livro de Eclesiastes, já li não sei quantas vezes, é um livro assim meio pessimista, né? Quando a gente lê o livro de Eclesiastes, ele traz uma mensagem assim meio pessimista. Como eu sou muito otimista, né? Às vezes eu digo que eu sou tão otimista que eu vou morrer, se eu fosse católico, na missa de 7º dia, né? Porque eu sou muito otimista, eu sou uma pessoa naturalmente otimista. E sempre é um desafio para mim foi ler o livro de Eclesiastes, né? O autor do livro de Eclesiastes, não se menciona diretamente o nome dele em parte alguma do livro, mas as descrições que tem a respeito do autor, né, e de si mesmo e das experiências, indicam que esse livro de Eclesiastes pode ter sido escrito pelo rei Salomão. Não é? Tudo leva a crer que foi, mas nós não podemos afirmar categoricamente que foi. E se foi o rei Salomão, a gente sabe, conhece a história de Salomão, que ele começou a governar, reinar. Ele é o filho, um dos 20 filhos de Davi, foi o filho que Deus escolheu de Davi para ser o seu sucessor, não é? E que ele começou a reinar como um servo bem humilde do Senhor. Ele começou a reinar bem. Há muitas pessoas assim, como Salomão, elas começam bem com Deus. Elas começam bem com Deus, mas do meio para o fim, elas perdem o seu rumo. Elas começam bem, mas elas não terminam bem. Porque esse homem de Deus, com o passar do tempo, o coração dele foi se afastando de Deus. Ao invés dele ir crescendo em Deus, foi se afastando. Com o passar do tempo, ele se voltou para os falsos deuses das suas muitas esposas. Ele teve muitas esposas. E pior ainda, as esposas estrangeiras. Não eram esposas... Já é errado ter mais de uma. Mas além de ele ter tido mais de uma, ele teve esposas que não eram judias, não eram hebraicas, eram estrangeiras. Porque a maioria desses casamentos que ele fez não tinha afeição. Foram casamentos por razões políticas. Foram alianças que Salomão foi fazendo com outras nações e, portanto, essas alianças, elas eram sagradas, elas eram consumadas através de casamentos com mulheres de outras nações, de outros reinos, né? Então, infelizmente, muito do que Salomão fez na sua vida
ele fez contrário à palavra de Deus. E supondo que esse livro tenha sido escrito por Salomão, que também ele escreveu Provérbios, e Salomão escreve o livro de Provérbios sob o ponto de vista de um mestre sábio. O livro de Provérbios ele escreve sob o ponto de vista de um mestre sábio. Ele escreveu também Cantares, que a pastora Angélica gosta muito e recentemente tem estudado e ministrado aqui sobre o livro de Cantares. E ele escreve Cantares sobre o ponto de vista de um amante real. Mas ao escrever Eclesiastes, ele chamou a si mesmo de pregador. Ele escreve o livro de Eclesiastes sobre o ponto de vista de um pregador. E a palavra pregador no hebraico é a palavra coelet. No hebraico, a palavra pregador é coelet. E ela é um título que é dado a um orador oficial, que ele convoca uma assembleia, como nós estamos aqui hoje. Né? Seria um título que daria na minha função aqui hoje. Eu seria também um pregador, um coelet. Eu sou um orador aqui hoje, oficial. Por acaso sou eu, podia ser um dos pastores, ou podia ser um de vocês. Por acaso, pela misericórdia e pela graça infinita de Deus, sou eu. Então, essa palavra tem essa conotação, mas ela também transmite a ideia de argumentar, não para ouvintes, mas também para si mesmo. Então, a conotação desse pregador, desse coelet, aqui no livro de Eclesiastes, é que Salomão estava pregando para ele mesmo. Quantos estão entendendo até aqui? Salomão escreve, para a gente entender o livro, ele escreve o livro de Eclesiastes como um pregador prega para si mesmo. Eu faço muito isso lá em casa. Por exemplo, essa palavra que eu estou pregando, esse esboço aqui, eu já preguei para mim mesmo umas 2 vezes. Eu pego a rede, porque eu sempre estudei em rede, né? Porque assim, eu sou muito turbinado. Eu sou muito turbinado. Então, eu sempre estudei me balançando numa rede. Em 1982, eu estudei para o vestibular, fiz o 3º ano, e eu tinha um quartinho lá em casa, Edil, que eu me balancei tanto na rede, que no final do ano, eu levei uma queda do armador, porque comeu a argola, e eu taquei a bunda no chão, porque eu caí de tanto balançar na rede. Então, a conotação aqui é de alguém que prega para si mesmo. Quantos estão entendendo? Né? Então, a palavra coelet, no hebraico, e a correlação dessa palavra no grego é a palavra eclésia, que nós ministramos aqui nos últimos domingos. Então, daí o nome Eclesiastes. Né? Então, no hebraico, a palavra pregador é a palavra coelet. E a palavra também pregador, a palavra similar no grego é eclésia. Daí o nome do livro ser Eclesiastes, o livro do pregador. Quantos estão entendendo? Então, Eclesiastes é o livro do pregador, que está pregando para si mesmo. Né? Então, o termo grego, como eu falei, usado para isso é eclésia, daí o nome do livro ser Eclesiastes. Amém? Então, para nós entendermos melhor o livro de Eclesiastes, nós precisamos entender algumas expressões que aparecem repetidamente nesse livro. Há 2 expressões chaves que aparecem no livro de Eclesiastes. A primeira expressão é vaidade das vaidades. E essa é uma expressão que Salomão colocou como chave logo na porta de entrada do livro de Eclesiastes. Para nós entendermos o livro de Eclesiastes, nós precisamos entender por que essa palavra ela está repetidamente, pelo menos 35 vezes, ela aparece, vaidade das vaidades, no livro de Eclesiastes. Né? E ele coloca essa expressão no começo do livro. Em Eclesiastes 1, 2 e 3 diz assim: vaidade das vaidades, diz o pregador, vaidade das vaidades, tudo é vaidade. Que proveito tem um homem de todo o seu trabalho com que se afadiga debaixo do sol? Então, caso alguém não encontrasse essa chave, ele não só colocou no começo, ele colocou também no meio 35 vezes e colocou no fim, na porta de trás do livro. Em Eclesiastes 12, 8 diz:
Vaidade da vaidade, diz o pregador, tudo é vaidade. Então, lembrando que nós temos Salomão como autor de Eclesiastes, e essa é só uma suposição. Nós não podemos garantir que ele tenha sido realmente o escritor de Eclesiastes. Esse termo, vaidade das vaidades, trata-se da palavra em hebraico, evel. Essa palavra vaidade da vaidade, no hebraico, no texto original, é a palavra evel, irmãos, que significa vazio. Está aí atrás, está ou não está? Não deu certo? Ô, Jesus, tem problema não. Da próxima vez dá certo. Então, o que significa vazio, futilidade, vapor e em vão. Então, presta atenção para nós entendermos aí. Essa palavra que é chave para nós entendermos o livro de Eclesiastes é vaidade das vaidades, aparece 35 vezes, é a palavra evel, que significa o que é vazio, o que é fútil, um vapor e algo em vão. Alguém certa vez, queridos, diz que evel é como aquilo que resta depois que se estoura uma bolha de sabão. Quando a gente estoura uma bolha de sabão, o que resta? Nada. Absolutamente nada. Outra expressão que encontramos repetidamente é debaixo do sol. Essa palavra debaixo do sol, ela está 27 vezes em Eclesiastes. E ela é uma chave para nós entendermos. Por isso é que durante muito tempo, quando eu li Eclesiastes, eu ficava deprimido. Eu dizia, mas não é possível. Como é que é só coisa ruim? Como é que é só uma constatação de... a vida sem sentido. Quando eu li o livro de Eclesiastes, eu ficava, digo, meu Deus, é tudo aqui sem sentido. Quando eu lia muitos textos, que tem a grande maioria deles em Eclesiastes, mas uma das chaves para a gente entender é essa palavra debaixo do sol, que aparece 27 vezes. E essa palavra debaixo do sol, ela é uma definição sobre a vida pela perspectiva humana, e não necessariamente do ponto de vista do céu. Então, quando você estiver lendo o livro de Eclesiastes, você está lendo um livro sobre a perspectiva humana. Diga assim, sob a perspectiva humana. Não é sobre a perspectiva de Deus. Não é sobre a perspectiva de um Deus que intervém na vida humana. É sobre a perspectiva absolutamente de alguém que vive aqui sem nenhum relacionamento com Deus. Quantos estão entendendo? Digam amém. Mas essa mensagem de Eclesiastes, ela é mais atual do que o Diário do Nordeste depois da manhã. Essa mensagem do livro de Eclesiastes é para os nossos dias. Ela foi escrita, o livro foi escrito 1000 anos antes de Cristo. Mas a sociedade da época não era diferente dessa sociedade que está por aí. Daquela época também haviam pobres que eram injustiçados, haviam políticos corruptos, havia naquela sociedade muito materialismo, do mesmo jeito que existe na sociedade dos nossos dias, tal qual. Então nós vamos aprender hoje alguns ensinos com o pregador, o autor de Eclesiastes. E nós vamos aprender hoje aqui o que realmente vale a pena. O que realmente vale a pena na vida, irmãos. O que vale a pena a gente investir na vida. O que realmente vale a pena a gente gastar a nossa vida. O que realmente vale a pena a gente investir os nossos dias, o nosso tempo, as nossas energias. E aqui, para nós entendermos isso, o pregador, ele questiona duas áreas da vida humana, que é o prazer e o trabalho. O prazer e o trabalho. Diz aqui em Eclesiastes 2, de 1 a 3, assim: eu disse a mim mesmo, venha, experimente a alegria, descubra as coisas boas da vida. Mas isso também se revelou inútil. Concluí, isso aqui é a Bíblia, a NVI. Concluí que o rir é loucura e a alegria de nada vale. Decidi entregar-me ao vinho, à extravagância, mantendo, porém, a mente orientada pela sabedoria. Eu queria saber o que vale a pena debaixo do céu, nos poucos dias da vida humana. Queridos, o que ele está dizendo aqui é a realidade de alguém que vive sem Deus.
É a realidade de todas as pessoas que vivem buscando a satisfação e o prazer pessoal. E essa é uma busca sem fim. Não há fim para as pessoas que buscam nessa terra, que buscam nos prazeres dessa terra, alegria para o seu coração. Não há a menor possibilidade de alguém encontrar e se realizar buscando o prazer das coisas desse mundo. É isso que ele está dizendo aqui. Por isso que as pessoas bebem, queridos. Por isso que as pessoas estão atrás de uma alegria passageira. Por isso que as pessoas precisam consumir cada vez mais álcool para sentir mais prazer. Esse é o mesmo princípio que se aplica às drogas, aos jogos de azar, ao sexo, à fama. Tudo isso acaba em decepção e vazio. As pessoas que estão aí buscando nas coisas dessa terra alegria e prazer dessa terra, quanto mais elas procuram, menos elas acham. As pessoas que passam a noite numa farra, quando é de manhã, sabe como é que essas pessoas acordam? Elas acordam com um profundo vazio dentro de si, porque não se encontra alegria nas coisas dessa terra. O prazer nunca satisfaz, porque o prazer, ele toca apenas uma parte dessas pessoas e é um escape temporário. Veja o que diz Eclesiastes 2, 4, 8 e 9, diz assim, falando a respeito do trabalho aqui: lancei-me a grandes projetos, construí casas e plantei vinhas para mim, ajuntei para mim prata e ouro, tesouros de reis e de províncias, servi-me de cantores e cantoras, e também de um harém, as delícias dos homens. Tornei-me mais famoso e poderoso que todos os que viveram em Jerusalém antes de mim, conservando comigo a minha sabedoria. Qual foi a conclusão que ele chegou de tudo isso que ele construiu? Eclesiastes 2:11 diz: considerei todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também o trabalho que eu com fadigas havia feito, e eis que tudo era vaidade e correr atrás do vento. Ou seja, tudo é vazio, tudo é futilidade, tudo acaba. Apesar de todo o trabalho que as pessoas fazem, de todo empreendimento que o homem faz aqui na terra, sem a perspectiva da existência de Deus, sem a companhia de Deus, sem o relacionamento com Deus, os homens que estão aqui trabalhando e fazendo e acontecendo e realizando, eles chegam a essa mesma conclusão, que tudo é vaidade, que tudo é futilidade, que tudo é vazio, que quando tudo isso acaba, é como uma bolha de sabão que estoura, vira nada. E ele diz assim, e é como correr atrás do vento, e nenhum proveito havia debaixo do sol. Aqui ele não está condenando o trabalho em si, porque o trabalho é uma bênção de Deus. Quando Adão, antes de pecar, foi colocado no jardim do Éden, ele foi colocado para quê? Para cultivar o jardim. Para cultivar o jardim. Mas lá em 1 Coríntios 10:31 diz que tudo que nós temos que fazer aqui na terra, queridos, nós temos que fazer para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Tudo que nós temos que fazer aqui, nós temos que fazer para a glória de Deus. Então, pastor Dias, o que realmente vale a pena? No final, esse rei chegou à conclusão de algumas coisas a respeito daquilo que vale a pena. Então, o que vale a pena, irmãos? Vale a pena aquilo que nós precisamos reconhecer, que tudo vem de Deus. Diga ao seu vizinho, tudo vem de Deus. Não pense que tudo vem do seu esforço natural, não. É um engano isso. Mesmo as pessoas que estão lá fora, que não relacionam com Deus, tudo vem de Deus. Foi Deus, pela sua vontade direta ou permissiva, que possibilitou cada uma das nossas conquistas. Tudo vem de Deus. Por isso que a Bíblia diz que bem-aventurados são os pobres de espírito. Você sabe que uma pessoa pobre de espírito é aquela pessoa que mesmo que alcance fama, mesmo que alcance dinheiro, mesmo que vença na vida, mesmo que se encha de realizações na terra, ele sabe que ele não é nada e que se ele tem alguma coisa, se ele é alguma coisa, tudo vem de Deus. Aleluia! 1 Timóteo 6,17 diz assim:
Ordene aos que são ricos no presente mundo que não sejam arrogantes, nem ponha sua esperança na incerteza da riqueza, mas em Deus, que de tudo nos provê ricamente. Para quê? Para a nossa satisfação, aleluia. Tudo que você tem vem de Deus, querido. Nunca esqueça disso. Tudo que você tem vem de Deus. Aprenda a ser grato a Deus por aquilo que você já tem. Aprenda a ser satisfeito por aquilo que você já é. Aprenda a ser pleno por aquilo que já veio às suas mãos. Dá um glória a Deus por isso. Para de querer aquilo que Deus ainda não te deu. Segundo lugar, o pregador deixa claro que não apenas as bênçãos vêm de Deus, mas também a capacidade de nós desfrutarmos dessas bênçãos. Isso é uma dádiva do Senhor. Eu não ouvi um glória a Deus. Não só Deus te dá, mas Deus vai te dar a condição de você desfrutar. Porque tem muita gente aí que tem muita coisa, mas às vezes não tem a condição de desfrutar. Ele tem uma casa, mas não desfruta da casa, porque não tem condições de fazer da sua mansão um verdadeiro lar. Ele tem filhos, mas ele não tem realmente filhos com o coração quebrantado, o coração aliançado com ele. Ele tem mega empresas, mas ele não tem um amigo de verdade, aleluia, para poder abrir o coração. Ele está no meio de uma multidão, mas ele é uma pessoa solitária. A doença que mais existe hoje é a depressão. As pessoas estão realmente carentes de pessoas que possam se relacionar. E eu quero dizer uma coisa para você: não só Jesus vai te dar, não só Jesus tem te dado coisas que vêm das mãos dele, mas ele vai te dar a condição para você desfrutar, para você celebrar, para você se alegrar. Lá em Eclesiastes diz que tudo que vem, todo o fruto do trabalho das nossas mãos é dom de Deus, para a gente desfrutar. Deus vai te dar saúde, Deus vai te dar sabedoria, Deus vai te dar alegria, Deus vai te dar paz na tua casa, para que você possa desfrutar de cada coisa que Deus tem te dado, de cada pão, cada dia, de cada dinheiro, de cada real, de cada realização, de cada momento. Deus vai te dar a condição de você desfrutar plenamente, aleluia. Eclesiastes 2:25 diz: pois separado deste, quem pode comer ou quem pode alegrar-se? Separado de Deus, ninguém pode comer, ninguém pode se alegrar. Separado de Deus, ninguém pode viver plenamente. Querido, não há possibilidade nenhuma de nenhum homem na face da terra, nem mais famoso, nem mais rico, nem mais poderoso, ele desfrutar e se alegrar e ser uma pessoa plena e feliz, se não for aliançado, se não for junto, se não for em companhia, em comunhão com esse Deus. Por isso é que nos arranha-céus dessa cidade há pessoas que choram nessa hora. Por isso, queridos, é que há cantores famosos, talentosos. Aquela cantora que eu acho linda a voz dela, a Anne Winehouse. É assim o nome mesmo, é? Rapaz, aquela menina tem uma... Meu Deus, se eu tivesse aquela voz. Vocês sabiam que apareceu um enviado de Deus essa semana no consultório? É um casal que canta no coral da Unifor e ela é cantora de canto. Ivanildo, tem jeito para mim e para você. Ela disse que ela vai me ensinar a cantar. E eu digo, se você fizer esse milagre na minha vida, eu vou levar você na aula para dar aula lá aos cantores. O pastor Paulo, o Ivanildo. Não é, Ivanildo? Aí o nosso sonho de cantar aqui, ser do grupo de louvor, vai se realizar. Aleluia. Querido, mas separado de Deus, ninguém se alegra de verdade. Em terceiro lugar, procure agradar e confiar que Ele suprirá todas as nossas necessidades. Procure se alegrar, procure agradar a Deus, procure confiar nele. Eclesiastes 2:26 diz: porque Deus dá sabedoria, conhecimento e prazer ao homem que lhe agrada. Olha, coisa linda.
Se você agradar a Deus, Deus vai te dar sabedoria, Deus vai te dar conhecimento, e Deus vai te dar prazer, porque nós servimos um Deus que é maravilhoso. Deus é um Deus bondoso. Essa imagem de um Deus vingativo, essa imagem de um Deus assim, não é a imagem do nosso Deus. O nosso Deus é um Deus maravilhoso. O nosso Deus é um Deus bondoso. O nosso Deus é um Deus abençoador. Aleluia. Quando nós agradamos Ele, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que agradar esse Deus. Eu tenho que acordar de manhã e dizer: Senhor, o que eu posso fazer para te agradar hoje? O que eu posso para te agradar, para te alegrar? O que eu posso fazer para o Senhor olhar para mim hoje e se agradar de mim? Eu tenho que acordar com essa disposição. Mas ao pecador ele dá trabalho, para que ele ajunte e amontoe. O pecador ele vai dar trabalho, o cara vai trabalhar e vai juntar e vai amontoar, a fim de dar àquele que agrada a Deus. Olha que bênção. Deus está dizendo o seguinte: o ímpio lá fora está trabalhando para me abençoar e abençoar você. Aleluia! Oh. Também isso é vaidade, correr atrás do vento. Então, irmãos, não basta nós termos coisas. Nós também devemos ter um tipo de caráter que nos permita usar as coisas com sabedoria e desfrutá-la corretamente. Não é só você ter as coisas, é você ter a capacitação que Deus dá de você poder usar as coisas da forma certa, com sabedoria, e desfrutar corretamente das coisas. Não adianta você ter as coisas e não ter a sabedoria de Deus para desfrutar. Não adianta você amontoar as coisas e você não ter a direção de Deus para desfrutar. Por isso que eu estava falando e me perdi aqui sobre a cantora. Por que uma mulher dessa se suicida, irmãos? Ela tinha tudo. Fama, uma voz linda tinha. E se perdeu nas drogas. Por quê? Por que o filho do dono da Fiat, aos 35 anos, se suicidou? Dá para entender isso? Sabe por quê, irmãos? Porque só quem desfruta verdadeiramente a vida, de verdade, é aquele que está aliançado com Deus. Então, uma pessoa que ainda não tem um relacionamento com Deus, ele pode acumular todo tipo de riqueza que ele puder ter, mas não é capaz de desfrutar de tudo que conquistou, pelo simples fato, porque ele deixou Deus fora da vida dele. Isto é vaidade e correr atrás do vento. Queridos, é bom ter as coisas que o dinheiro pode comprar, desde que a gente não perca as coisas que o dinheiro nunca vai comprar. Vou repetir, não é ruim a gente ter as coisas que o dinheiro compra, desde que a gente não perca as coisas que o cartão de crédito, que o dinheiro não pode comprar. Se o preço para ter as coisas é perder as coisas que o dinheiro não pode comprar, é melhor que a gente não tenha nada, mas que a gente tenha aquilo que o dinheiro nunca vai poder comprar. Aleluia! O mais importante na vida é obedecer à vontade de Deus e desfrutar aquilo que Ele tem nos dado. Então nós temos que viver a vida debaixo do sol. Estamos aqui debaixo do sol. Estamos aqui vivendo nessa dimensão terrena, que é nesse nível que o livro de Eclesiastes fala. Vivemos aqui nessa perspectiva debaixo do sol. Estamos aqui, mas temos que viver aqui com a perspectiva das coisas do céu. Dá um glória a Deus. Por isso que nós temos que abandonar a futilidade do pecado, temos que abandonar as coisas do mundo e temos que depositar a nossa fé em Jesus. Por isso é que vale a pena nós plantarmos a igreja,
Vale a pena nós discipularmos pessoas. Vale a pena nós adorarmos a Deus. Vale a pena você abrir sua casa para ser uma célula. Vale a pena você discipular. Vale a pena você congregar. Vale a pena você fazer comunhão na sua casa. Vale a pena você abrir sua casa. As pessoas vão lá uma vez na semana e suja a casa. E a meninada suja as paredes. E vale a pena. Sabe por quê, irmãos? Porque nós estamos obedecendo a Deus. E quando nós obedecemos a Deus, quando nós agradamos a Deus, Ele move céus e terra para nos fazermos as pessoas mais plenas, mais realizadas, mais provisionadas, mais felizes, mais realizadas de todo o planeta Terra. Aleluia! Glória a Deus! Vale a pena nós andarmos com esse Deus. Vale a pena nós pagarmos um preço enquanto estamos aqui na vida, que é finita. O livro de Eclesiastes, capítulo 12, diz assim: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os dias maus, e que você vai sentar com A e levantar com U. Enquanto nós estamos aqui, entendeu, Adriano? Enquanto eu estou aqui ainda com energia, com alegria, com força, apesar das lutas, irmão, as lutas vêm, as adversidades vêm mesmo. Tem hora que parece que o inferno inteiro vem mesmo. É verdade que nós vamos passar por aflições, é verdade. Mas é verdade também que Jesus vai estar conosco do nosso lado. É verdade que Ele não desiste da gente. É verdade que Ele não abandona. É verdade que Ele vai estar com a gente. É verdade que Ele estava lá na fornalha, que Ele estava na boca lá dos leões. Ele estava, e assim também Ele está conosco. Ele quer ser um companheiro, Ele quer ser um amigo mais chegado que o irmão. Ele quer estar do nosso lado na nossa vida, na nossa caminhada. Enquanto a gente caminha, enquanto a gente luta, Ele está sempre do nosso lado. Então, o que temer? Se Deus é por nós, quem pode ser contra nós? Ninguém, nada, irmão. A Bíblia diz ainda que o teu pai, a tua mãe te abandone, eu não te abandonarei. Ainda que a tua mãe te amamente, te abandone, esse Deus não abandona ninguém, Ele não esquece ninguém, Ele não deixa ninguém para trás, Ele não tira ninguém, Ele não escanteia ninguém, Ele não deixa ninguém de lado. É um Deus inclusivo, é um Deus amoroso, é um Deus bom, é um Deus que diz: meu filho, eu também não te condeno, agora faz uma coisa, conserta a tua vida, ajeita a tua vida, alinha a tua vida com a minha palavra, com a minha vontade, que se você fizer isso, você vai estar me agradando, e na hora que você me agradar, você vai ver: chegai-vos a mim, eu chegarei a vós. A tua vida será como o sol do meio-dia, como o sol que vai, a tua vida vai ser uma maravilha, é o que Ele tem para mim e para você. Você vai ver os filhos dos seus filhos, sua casa vai ser de Jesus. E as pequenas coisas que Ele vai te dar vai ter um sabor diferente. Dá um glória a Deus. Vai ter um sabor diferente as coisas com Deus. As pequenas coisas com Deus têm um sabor diferente das grandes coisas que nós obtemos sem Deus. Vamos ficar de pé. Aleluia.